Pode ir? Pô, o que me fez. Olha pra cá, olha pra você. Tá, beleza. Então, o que me fez ir pra publicidade, acho que era o universo lúdico, né? Tipo, na época que eu comecei em publicidade, que eu queria ir pra publicidade, eu ficava falando, vou fazer comercial de televisão. Eu acho que aí quem me influenciou muito, com certeza, foi DM9, a Finasca, tá? Você via muito anúncio. Acho que antigamente eu considerava as coisas mais criativas, mais engraçadas. Você via muito anúncio bacana, eu falava, pô, vou fazer isso aí. E aí tem a parte um pouco lúdica ali, do tipo, bem, criatividade na veia, tipo, quero ser criativo, vou criar, vou fazer anúncio de TV. Depois você vê que não é bem assim, né? Depois você vê que você vai fazer cartão de visita no início, vai fazer folder e tudo mais. Mas acho que fui seduzido pela sereia, tá? Aquela sereia que eu acho que até hoje que vai pra publicidade, talvez hoje o pessoal esteja mais pé no chão, mas naquela época, Nizanguanais, você tinha o pessoal da DM9, que agora não vou lembrar, tinha o Luciano Santos, tinha o Fábio, da FNASCA também, enfim, que era só coisa bacana, de escola, de Parmalat e tudo mais. É isso que me levou para a publicidade. Depois você vê que a realidade é bem outra, mas assim, o que me levou para a publicidade, sem dúvida, foi isso. E falando, é uma coisa mais tranquila e tal, não que eu tivesse preguiça, mas sempre parecia aquela sala fechada, tipo, criativo pensando, né? Acho que foi isso que me levou para a agência. Assim, os anúncios de televisão foram que me seduziram aí, e acabou que eu fiz poucos anúncios de televisão na minha carreira. Acho que foi isso. Pô, acabei parando na Publicis, mas foi bem assim, sempre quis ir para agência de publicidade. Comecei a procurar estágio nas maiores agências de São Paulo, tá? Porque ia abrir a Manhã Med School em São Paulo. Aí eu queria ir para a Manhã Med School, que ia começar em março e tudo mais. Aí eu consegui um estágio na Cali Assunção, lembrei agora o nome da agência, que era Cali Assunção, e na QG. QG? Era QG? QG que era da Talent na época. Consegui esse estágio, ia começar o estágio em março, e aí o que aconteceu? A Miami School falou que não ia vir para o Brasil de novo. E eu queria ir para a Miami School em Miami, só que o dólar foi a R$ 4, ficou inviável. Aí eu saio de São Paulo, fiquei um mês procurando estágio aqui, tinha conseguido estágio, volto para o Rio. No Rio de Janeiro começo a procurar estágio, falei, já que não vai rolar São Paulo, vou procurar no Rio. Toda agência que eu ia no Rio, o pessoal falava, curti teu portfólio, só que a vaga que a gente tem aqui é para um concurso que vai ter do Clube de Criação do Rio de Janeiro, que vai dar 23 estágios nas 23 maiores agências. E aí fui em 2, 3 agências, 3 pessoas falaram a mesma coisa, falaram, cara, queria te colocar aqui, só que a vaga que a gente tem reservada é para esse concurso, por que você não faz esse concurso? Participei do concurso, fiquei entre os 23 finalistas, e aí sortearam ali na sorte mesmo, caiu o Publicis. Na época eu não fiquei tão animado, porque era Publicis Rio, a estrutura bem menor, não era tão legal que nem a Publicis Rio, depois ficou bem mais legal, mas na época não era lá super legal e tudo mais. E tudo bem. A Miami School abriu em junho, em São Paulo. Aí eu venho aqui para São Paulo para fazer a Miami School, consigo falar com o diretor de criação do Rio, que falou que o meu estágio ia começar lá para agosto, porque não tinha nem vaga lá para o meu estágio, mas ele falou que eu ia garantir meu estágio 3 meses. Aí eu venho para cá, para a Miami School, e consigo contato com o Paulito e Furriel, que era o diretor de criação na época da Publicis Norton. Tá, vim para cá, eles viram minha pasta, gostaram. Aí o RH já veio tentando vetar, que não tinha estagiário, na verdade, na criação. E aí eles meteram um H ali pro RH, falando, não, mas ele ganhou um concurso, ele tem direito, ele está sendo transferido do Rio e tudo mais. E foi assim que eu comecei meu estágio. Tecnicamente eram 3 meses, virou uma eternidade. E na história da Publicis Brasil eu fui o primeiro, não sei se único, mas eu fui o primeiro estagiário a ser contratado na criação. Foi até brincadeira, o pessoal pegou o Blue Buzz na época, fez um Blue Buzz fake, tipo, primeiro estagiário a ser contratado na história da Publicis em criação. Em outras áreas, acho que o pessoal realmente era contratado, mas em criação não tinha nenhum estagiário. E é muito estagiário de cliente, às vezes, filho do pessoal da Nestlé, filho de não sei o que lá, ficava 3 meses e acabava. Tinha até um cara que era filho de um dos donos da Publicis, Trindade Tobago. Tipo, ficou lá 3 meses e foi embora. Eu acabei ficando, e de fato, fazia um trabalho ali que o pessoal falava, mas quem é você aqui? Você tem costas, o pessoal já tinha costas quentes. Tipo, quem é você? Tipo, que você dirige fotos. Eu fazia um trabalho de diretor de arte, só que sendo estagiário. E era estranho, porque depois que fundiu com a Salles, virou Publicis Salles Norton, lá você tinha uma dupla e um assistente.
Na Publicis Norte eu fiquei sendo meio que um diretor de arte sem assistente. Eu fiquei sendo um híbrido. Foi uma coisa bem louca, mas foi bacana. E aí foi assim que eu comecei em publicidade. Comecei lá com o pé direito na Publicis e, enfim, fiz grandes amizades. Foi bem bacana. Bem, comecei na bolsa com 30 mil reais, que eu fui juntando onde? Em agência de publicidade. E juntava todo mês, tentava juntar em torno de R$ 1.000 lá com o salário que eu tinha na Sunset lá. Aí, Guto Caprio aí, ó. Tipo, aí juntava lá o milão, tentava sempre juntar uma graninha. E aí acumulei os 30 mil. Comecei na bolsa, meio que junto com a agência, na verdade. O pessoal fica zoando hoje, fica falando que era bem claro que eu olhava a minha tela, não tinha nada mais não tinha nenhum gráfico, não tinha nada de publicidade, que tinha só coisas de bolsa de valores. Eu fico até envergonhado de falar isso, pra mim não era tão óbvio assim, eu ficava trocando entre publicidade e bolsa de valores. E aí acabou dando certo, comecei lá com o PIB11, que já deu 47% de lucro logo de cara, depois Cosanto, coisa de ofertas públicas, comecei a me interessar por isso, tá? E aí teve problema com a minha mãe. Ah não, peraí, a minha mãe era antes, não era? Eita, peraí. Bem, aí comecei com isso, com 30 mil, eu não sabia nada, comecei a aplicar na bolsa com umas dicas que é no Orkut, numa comunidade de investidor agressivo. A parada foi para 100 mil sem saber nada, tipo assim, pai, tu vai 100 mil, não sei o que e tal. E aí especulando com o Varig, que foi parte desse dinheiro de especulação, bolsa de especulação, né, na verdade. E acabei perdendo quase tudo, tipo, dos meus 100 mil viraram 35. E aí nessa época é a época que eu volto pro Rio, porque virou 35, e aí tu fala, putz, vou ficar focado agora em agência. Isso foi um ano, em um ano 30 mil viraram 100 e depois viraram 35. E aí minha mãe teve um problema de saúde, teve um câncer, meus pais eram loucos para que eu voltasse pro Rio de Janeiro, e aí eu voltei pro Rio. Falei, pai, eu vou ser vagabundo, estou indo para cuidar da mamãe. Meus pais eram loucos para que eu voltasse de qualquer jeito. Aí voltei e comecei a mexer mais em bolsa. Minha mãe ficava no quarto, às vezes com o home care, e eu lá treinando bolsa. Ou então eu ficava na bolsa e depois ia para o hospital, quando ela estava em CTI e tudo mais. Nesse primeiro ano, acho que virou... Eu sei que nesse primeiro ano eu fiz tipo 4 ou 5 vezes o dinheiro que eu ganhava em agência. Assim, o salário que eu tinha em agência. E aí eu falei, agora eu não volto mais para agência. O meu mindset já não era voltar de início, porque o meu mindset era, pai, estou indo para cuidar da minha mãe, porque eu tinha passado numa pós na USP, aqui que era concorridíssima, tipo, pouca gente conseguia passar nessa pós, e eu tinha um emprego, eu era um diretor de arte pleno lá na Sunset. Eu realmente voltei para cuidar da minha mãe. Enfim, eu não voltei o que não faltou foi emprego, proposta de emprego lá no Rio de Janeiro. Eu falei, não quero, tô aqui para cuidar da minha mãe. Nisso que me levou para bolsa, que eu ficava em casa cuidando da minha mãe, em casa comecei a mexer com bolsa. Nisso foi isso, primeiro ano eu fiz 4, 5 vezes o que eu fiz em agência, e aí eu falei, não volto mais para agência de publicidade e vamos ver o que isso vai dar. Não tinha uma técnica tão certeira que nem hoje em dia, mas o negócio acabou dando certo e foi isso. A última vez que fui trabalhar em agência depois foi em 2008, aí teve um gap, me chamaram para propaganda política lá em Natal. Em 2008 eu fui ser diretor de criação de uma agência lá, que era uma filiada da Arte Seca, uma agência grande lá em Natal. E lá foi definitivamente eu decidi que não era mais agência, porque eu ia para reunião com o cliente, para falar a Farne, que era uma faculdade, por exemplo, ia para reunião e tudo mais, e ia para o banheiro para perguntar como é que estava Petri 4 e Vale do Rio Doce, porque eu estava posicionado. E aí eu vi que tinha um conflito de interesse, eu não fazia nada bem, eu não fazia nem a bolsa direito e nem o trabalho que eu devia estar fazendo na agência direito. Aí depois de 3 meses me convidaram até para continuar, mas eu preferi falar, não, meu negócio é bolsa de valores mesmo. Tá bom, isso aí. Que assim, eu emendei um monte de assunto nesse negócio. Você perguntou uma coisa e emendei com outro assunto lá de trás, que é a história de fato, né? Mas enfim. Bem, muita gente fala de day trade, assim, o que eu faço nem sempre é day trade. No final de mês eu faço day trade, mas as minhas operações long e short não costumam ser day trade, tá? É só porque muita gente que acha que ele só faz day trade. Não. Dizem que day trade não vive na bolsa. Dizem que day trade sempre morre, que é impossível viver day trade. Mentira. 2015 eu só fazia day trade e foi o meu segundo melhor ano de vida, tá? Ou seja, o meu final de mês, para quem acessa o canal, é day trade. E tá funcionando há 10 anos. Tá? Daria para eu viver só daquele trade de final de mês. Inclusive, teve uma época no Rio
que eu só trabalhava uma vez no mês, que era no final do mês, fazendo esse day trade. Tá? Para quem não sabe o que é day trade, é uma operação que você começa e termina no mesmo dia. Tá? Você comprou a ação hoje e termina não na hora que você quiser. Você pode ter começado 10 da manhã e terminado 11 da manhã, pode ter começado 11 da manhã e terminado 11 e 1 minuto. Tá? Ou 11, em 30 segundos você fez um day trade. Acontece, tá? Não costuma, os meus não costumam ser assim. Os meus costumam demorar às vezes alguns minutos, de final de mês ele vai até o final do dia ali. Mas, bem, day trade eu acho que é um passo à frente. Eu acho que para quem quer começar na bolsa deveria começar com swing trade, que é o trade mais normal, que você compra, segura um tempo, não é nem o buy and hold, não é para tu segurar 10 mil anos não. Você compra e aí você vem daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, aí você vai ter que estudar, seja análise fundamentalista, análise gráfica, enfim, que não falta ali. Hoje em dia tem muita publicação para isso. Tem um mindset interessante, que tem lá os axiomas de Zurich, que eu adoro, tipo assim, aquilo lá dá um mindset muito bom. Por exemplo, uma das coisas dos axiomas de Zurich, o pessoal fala, não invista todos os ovos num lugar só. Os axiomas falam, não, invista assim, mas trate como se fosse um gavião. Fica olhando aquele negócio ali, que se der errado, tu já sai, já entra em outra. Tá? Bem, day trade eu acho que é um pouco mais avançado, porque é quem quer fazer o giro muito rápido. E eu acho que assim, quem está começando deveria começar um pouco no sapatinho. Pode ser até sendo day trade, mas com pouco dinheiro. Tá? Para ver o que dá. Se você começar a ter resultados bons, aí você começa a alavancar no day trade. As corretoras permitem que você alavanque no day trade. Ela te empresta um dinheiro por um dia que ela não te cobra dinheiro por isso. Você tem 10 mil reais, você consegue operar 50 vezes esse dinheiro. Você consegue operar 1.000 milhões, dependendo da corretora, tá? O normal seria 10 vezes, tá? 10 mil reais você consegue operar 100 mil reais. Tá? Mas aí você tem que ter um day trade, uma técnica muito boa, porque se você faz um day trade, você tem 10 mil reais, você está operando 100 mil, e dá um problema, você perder 10% desse dinheiro, você perdeu todo o dinheiro que você tinha. Eu não gosto de sugerir, tá, que trabalha alavancado, tá? E quem trabalha day trade geralmente está pensando na alavancagem. Eu acho que aí você tem que ter uma técnica extremamente testada, ou por anos, ou em backtest, não sei como é que você testou isso. Mas cuidado, porque muita gente vai nisso, vou começar com 5 mil na bolsa. Eu falo que tem que começar com valor maior. Eu falo que dá para começar na bolsa com 25 mil, 30 mil reais. Vou começar com 5 mil porque eu vou poder operar 50 mil reais, 100 mil reais que a corretora deixa. Pô, mas com 5 mil você está operando 100 mil. Tu perdeu 5%, perdeu 10%. Tu vai perder o teu dinheiro e tu ainda vai ficar devendo 5 mil para a corretora. Não faz sentido, na minha cabeça, pelo menos. E é onde o pessoal tenta para BMF. Eu não opero BMF, que é o mercado futuro, tá? Mas BMF, parece que a ideia da BMF é você trabalhar um pouco alavancado. BMF sem ser alavancado, para mim, ok. Mas começar a se alavancar sem uma estratégia, sem um planejamento, acho que vai fazer parte dos 96% que entram na bolsa para perder. Tá? Então, day trade, acho que é uma faca de 2 gumes. Eu faço day trade, não é a minha especialidade. Fiz em Brumadinho, ali, porque perdeu um suporte e tal, mas eu não fico. Aquilo ali foi feito para doar o dinheiro ali para o problema que aconteceu. Não é muito a minha praia fazer daquela forma. Você pode ver que inclusive lá você pode ver a emoção na veia. Você vê o que um trade não pode ter, emoção. Você pega aquele episódio de Brumadinho, eu tô ali tipo, estamos perdendo 20 mil, recuperando tudo, ficou no 0 a 0. Aí depois a gente vem descoberto e pá, assim, é claro, eu tô há 13 anos nesse negócio, eu tenho algumas coisas na cabeça que eu sabia que se perdesse aquele suporte ia cair e tudo mais. Era para ter ganhado 20 mil reais, acabou ganhando 6 mil rapidinho, 6 minutos, se esperasse mais tinha ganhado 20. Mas enfim, a gente doou lá o dinheiro, aquilo ali foi um day trade, por exemplo. Tem oportunidade de day trade? Tem. Agora também acho errado o pessoal que fica falando que day trade é só para dar dinheiro para corretora. Mentira, eu já ganhei muito dinheiro com day trade, meu final de mês é day trade, dá certo? Dá sim. Eu só não acho que isso talvez seja o melhor lugar para se começar. Tá? Assim, é um trade mais rápido, você vai começar e terminar no mesmo dia. Você pode pegar um dinheiro emprestado que nem vão te cobrar os juros. É isso, vai poder com 5 mil, você realmente... 5 mil, você tem 10 mil, vou operar 20, 30 mil, é errado? Talvez não seja, se a sua estratégia for boa, você vai ganhar dinheiro no final das contas, você vai fazer R$1.000, vai lá, você operou 30 mil, ganhou 3%, ganhou R$900. Pô, você tinha 10, você ganhou 10% do seu capital. Só acho que ele tem que ser muito bem testado, senão você vai acabar dando com burros na água. Acho que day trade, o que eu tenho para falar de day trade é isso. É possível ganhar dinheiro? Eu sou prova viva disso. Porque o que mais tem muita gente falando que não, que day trade é o cemitério do malandro, que day trade é onde você perde dinheiro. Mentira, tá? Mas eu acho também que muita gente vai inconsequente. O problema todo é não ter educação, não que você tenha que fazer um curso, mas
não é, de novo, não é esse negócio aí, entra na bolsa vai ganhar dinheiro, não é. Tem gente que falar, quanto é que, se eu colocar 10 mil, quanto é que eu ganho? É renda variável, não tem como falar quanto você vai ganhar na bolsa, tá? Eu acho que tem que ir com essa mente de tipo, estuda, é igual uma faculdade, primeiro ano você vai perder dinheiro. Eu acabei não perdendo, fui lá 30 mil, ainda voltei com 35 mil no final das contas, ainda fiquei com 5 mil de crédito. Mas muito cuidado em tipo achar que vai começar, ainda mais no mercado autista que a gente está hoje, todo mundo é ganhador, é fácil ganhar dinheiro. Cuidado com as vacas magras e se você tiver alavancado você vai acabar perdendo dinheiro. Eu acho que depende muito também de duas coisas, não ficar pegando esses charlatões, quem fica vendendo sonho, e da própria pessoa, você mesmo aí que está assistindo, ir lá e estudar, porque não, nada aqui é de graça. Assim, se fosse fácil assim, estava todo mundo milionário. Bem, sobre o curso, muita gente, todos os meus amigos falavam, meu, você explica bem, porque me explica aqui, eu sempre fui muito de explicar, senta aqui que eu te explico rapidinho, tá? Em uma hora que eu te mostro no computador como é que funciona, como é que não funciona, o que é um gráfico, o que é suporte de resistência, e todo mundo sempre elogiou, falando, meu, por que você não dá aula? Por que você não dá aula? Assim, essa história tem mais de 8 anos que ninguém fala, pô, por que você não dá um curso mesmo? Por que você não dá aula sobre isso? Eu sempre fiquei pensando, putz, será que eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Não sei. Enfim, qual é a ideia do canal? Eu comecei a pensar no curso, porque a ideia do canal era, a princípio era monetizar, era realmente, vou ganhar um pouco mais de dinheiro, além dos trades, tá? E a minha ideia era fazer um canal onde eu pudesse, sei lá, dar uma palestra por um valor X, tá? 2, 3 palestras no mês, e fazer uma turma de 6 meses num hotel ali com 40 pessoas, cobrar alguma coisa ali. Enfim, essa era a ideia do negócio. Era um modelo ainda analógico, se pensar. Eu não estava pensando no que se tornou. Eu estava pensando numa salinha de aula ali e tal, que dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Acaba nem se pensar em dinheiro, talvez nem a rentabilidade, nem a render tanto dinheiro assim, mas ia ser uma coisa legal, que eu sempre pensei em dar aula de qualquer forma, de ter a troca com o aluno, isso é muito legal. E você aprende, na verdade, eu acho que às vezes você aprende mais dando aula do que o aluno que tá ali do outro lado. Nisso, eu me associei, encontrei um sócio de infoproduto, e nisso comecei a fazer o canal antes, começou a dar certo, teve a entrevista lá no Infomoney, que foi bem sensacionalista, não foi bem um combinado ali que a gente tinha combinado, mas enfim, foi o que aconteceu. Era para falar de um trade de 200 mil reais, não para falar de 35 mil a 5 milhões, que era o título. Tá? Em off eu tinha falado isso, foi a primeira pergunta que me fizeram ao vivo. Tá? Foi meio bem Infomoney mesmo, né? E acabou se tornando uma coisa pro bem. Primeira coisa que me digam, tipo, pô, mas você tá ferrado. Eu falei, não, mas eu pago imposto, não tem problema. O problema muita gente falou, pô, você tá ferrado com a receita. Eu falei, não, dessa parte da entrevista não teria problema. Mas acabou se tornando pro bem que o canal começou a crescer. O canal tinha 1.000 inscritos, 1.000 e poucos inscritos. Acho que ali foi um gancho. Hoje ele cresce sem Infomoney, sem nada. Infomoney até tirou do ar a entrevista. Tive com o CEO lá da Infomoney já, ele falou por motivos óbvios, enfim. Mas enfim, esse foi um boom ali para crescer e eu falei, putz, vou começar a formatar os cursos. Nisso, eu conheci um dos meus sócios hoje, no Ganho da Vida Doidado, que falou, não, eu sou especialista em infoproduto. Eu não sabia exatamente o que é infoproduto, está em moda agora, Hotmart, não sei o que e tudo mais, todo mundo está vendo produto online, que aí você vende para 10 mil pessoas, vende para não sei quantas mil pessoas e tudo mais. Eu falei, pô, mas será que isso vai funcionar? Aí a gente fez uma pesquisa via Instagram mesmo, galera, quem aqui quer fazer curso e tudo mais, vieram 20 mil cadastros mais ou menos, não quiseram, que tinham interesse em. A gente viu mais ou menos, aí foi uma estratégia de marketing um pouco, tipo, quanto precisa de dinheiro, não sei o que lá e tudo mais, e a gente fez uma primeira turma, que eram 30, era para 73 vagas, a gente queria chegar em 20 vagas. E a gente botou um preço que é o dobro de mercado, mas é um curso que realmente demanda, eu dei o meu coração nesse curso, assim, não vou falar que é melhor do que os outros, mas pode ter certeza que tem mais energia minha do que nos outros cursos que eu conheço, assim. E o feedback tem sido maravilhoso. A gente botou um preço que era o dobro, mas justo, porque é uma experiência que eu estava passando, eu estava ali quase pegando na mão, tinha gente que não sabia o que era Petri 4, e saiu 2 meses depois falando, Ricardo, paguei os 5 mil do curso, é um curso caro de 5 mil reais, gente que estava com 90 mil, 60 mil, conseguiu performar esse resultado em 2, 3 meses. Assim, aí eu comecei a ver que tinha muito mais valor do que dinheiro. Mas eu percebi depois que quando terminou o curso,
que tinha outros valores que até hoje o pessoal manda brinde, manda mensagem, cara, desde quando eu te conheci, nunca deixei de pagar uma DARF, nunca deixei de pagar imposto, porque até hoje eu estou ganhando, não conhecia a bolsa e agora estou ganhando dinheiro na bolsa, estou vivendo inclusive disso. Foi assim que começou o primeiro curso, em 36 horas a gente vendeu 33 vagas, que não foi esperado, a gente estava pensando até fazer uma técnica de escassez, se vendesse 2 cursos, ia chegar depois de uma semana, galera, acabaram as inscrições, e só para gerar desejo e tudo mais, mas não, de fato, em 36 horas acabaram as vagas, e aí um monte de gente me pedindo, Ricardo, pelo amor de Deus, abre a vaga de novo, eu te pago 7 mil, 8 mil, 10 mil, aí eu falei, não vou fazer isso com as pessoas, de cobrar mais, aí eu falei, vou abrir uma segunda turma, e aí eu fiz uma live de segunda turma, terminou a live, em meia hora terminaram as 33 vagas, que seria a turma de terça-feira. Eram 5 segundos, a primeira turma, a outra ia ser terça-feira. E aí eu fui dormir. Eu falei, deixa aqui aberto, vamos chegar umas 40 vagas, a gente divide ali, faz 2 turmas de 37, alguma coisa assim. Quando eu acordei, tinha 75 pessoas que tinham comprado o segundo curso. Aí acabou que eu tive que fechar o carrinho, tive que fazer 3 turmas, segunda, terça e quarta, e não faltava gente me pedindo curso. Só que eu sou uma pessoa só, não tinha formatado o curso para larga escala. Era eu com o PDF e com o meu gogó ali, a aula de 8 às 10. Isso aí não tem problema. A aula vai até às 11, até 11h30, dependendo. Assim, vai muito... Isso nunca foi problema. As pessoas tiram dúvida comigo pelo Telegram, pelo não sei o que lá. Então você dá uma assistência depois. E aí começou a vir essa loucura, não só disso, como também um pouco do canal ficar famoso. E hoje em dia meu Instagram, não consigo responder as pessoas, eu gosto de responder, sou eu que respondo no canal também. E aí voltando ao curso, a gente formou 3 turmas, teria demanda para fazer uma quarta, uma quinta, uma sexta, só que aí ia acabar minhas noites, porque eu dava aula segunda-feira de 8 às 10, aí terça-feira também, e quarta-feira também, que eram 3 turmas, durante um mês. Nisso a gente fechou um patrocínio com a maior corretora, a corretora que mais tem cliente no país hoje em dia. 2, 3 semanas atrás passou da XP em termos de cliente, que é a Modal, e a gente queria fazer um presencial. Aí a Modal falou, não, faz aqui dentro, não precisa gastar com hotel e tudo mais. Ninguém vai vir nesse negócio. Tinha 30, 40 alunos de São Paulo, vieram 70 pessoas. Teve gente que veio de Ourinho, gente que veio de Minas, teve gente que veio do Rio de Janeiro. Enfim, e aí foi isso, foi assim, aí deu pra ver que, aí eu comecei a ver o valor em mim também, que eu não tinha esse valor, tipo, eu comecei a ver que, tipo, realmente o feedback era, sua didática é muito boa, pô, você mudou minha vida, pô, você realmente foi um divisor de águas, e aí eu comecei a falar, nossa, eu não sabia que eu podia fazer tanta diferença na vida das pessoas. Isso foi muito gratificante, foi muito legal. E aí nisso a gente formatou um outro curso, só que aí já pensando numa larga escala mesmo, onde a gente gravou vídeos, os vídeos são gravados, não todos, mas assim, a gente gravou os vídeos principais, assim, os principais não, mas o conceito, e aí você tem aula comigo uma vez por semana ao vivo. Inclusive ontem eu dei uma, pleno carnaval aí, eu estava dando aula ontem ao vivo para as pessoas. E aí eu entro ao vivo, quem quiser perguntar, tem o grupo Telegram, hoje você tem um aplicativo que já facilita a tua vida só para ex-aluno, enfim, você tem ele está tentando criar todo um meio ambiente para quem aprender a técnica poder, você pode fazer nas planilhas que eu ensinei, só que aí você está trabalhando, tem muita gente que não tem a disponibilidade que eu tenho, de ficar na frente do computador, tem que estar trabalhando e tudo mais. A gente quer um app que já vibra, você já olha, já faz o seu... a coisa está ficando cada vez mais fácil para o aluno, a gente está pensando nisso, e é de graça, nem é cobrado, e vai ser de graça a eternidade esse app. Tá? E é isso, a gente tem uma ideia um pouco de família, tem uma retribuição muito legal dos alunos, eu também dou meu sangue ali, tipo, a gente costuma ter uma festa em final de curso, e virou uma coisa que eu nunca podia imaginar, tipo, fazer curso em 5 meses a gente formou 1.000 pessoas, ou até mais, a gente formou mais de 1.000 pessoas. Tá? A gente teve esse primeiro curso foram 100 pessoas, o segundo curso foram 750 pessoas, tá? Que foi dividido com o nosso patrocinador. Teve um outro curso que a gente fez de ofertas públicas, que não era bem esse curso, era um outro curso, outro valor e tal, que também foram 450 alunos. E agora a gente está com começou ontem que tem 500 pessoas. E a gente não sabe, a gente começou a vestir a camisa de ser, talvez, quem sabe, o Ganhando a Vida Doidado nessa loucura, com nome totalmente diferente, com a risada, com camisa, assim, eterno, de virar talvez a maior instituição de cursos voltados para a Bolsa do país. Porque a B3 não se move muito em relação a isso, até tem um educacional ali e tudo mais, já teve umas reuniões ali, tá? A gente começou a ver que não tem muita gente estruturada para
para a educação financeira. A gente vê muita gente, não quero julgar todo mundo, mas a gente vê muita gente, faça 300% em um dia, faça 1000% em X dias. Você vê muito vendedor de sonhos. Tá? E aqui o que eu falo bem no curso, não tenho certificação da CVM, não tenho certificação de analista, nem quero ter, porque se eu tiver eu não posso fazer o trade também. Tudo que eu ensino é da forma que eu aprendi, que saiu da minha cabeça, que muita gente fala, mas você vai ensinar exatamente o que você faz? Sim, eu ensino exatamente da forma que eu faço. E aí é só pegar o feedback dos alunos. E o negócio começou a crescer de uma forma que a gente está querendo fazer um QG hoje em dia. Enfim, tá virando uma coisa muito legal, no final das contas trabalhoso, não é tão fácil assim. Tem uma vantagem de curso, que o curso tem início, meio e fim. Você termina, acaba depois de 3 meses, acaba o Telegram e tudo mais, mas no final das contas, me inclui em outros grupos que eu dou suporte, não tem problema nenhum em dar suporte para ex-aluno, mas é uma coisa assim, a gente evita também ficar ali, ainda bem que eu não dou call, imagina se eu tivesse ficado no call, que acabava a minha vida, tem que ficar ali toda hora olhando o celular e tudo mais. Mas sim, as pessoas mandam e-mail, eu respondo, os alunos estão sempre em contato comigo, inclusive os ex-alunos lá de agosto, que começou lá na turma de julho, até hoje eu tenho 5 deles são embaixadores, né? Embaixadores do Guiando a Vida Doidado. Enfim, são grandes amigos, o Fábio, por exemplo, viu saindo, o Edgar, enfim, tem o Abraão ali, enfim, teve um pessoal muito bacana mesmo, que enfim, virou parte da vida, no final das contas, alguns viraram amigos. Claro, num curso de 700 e poucas pessoas, só alguns ali você não consegue mais dar atenção para tanta gente, mas você dá atenção no final das contas. E aí você vê que a pessoa que se dedica e tudo mais acaba tendo um contato mais próximo, seja porque pensou numa técnica diferente, não sei o que lá e tal, enfim, a gente acaba se falando e acaba misturando um pouco o pessoal com o negócio de curso e tudo mais. E foi isso, assim, deu super certo, tem dado super certo, a gente não sabe qual vai ser o futuro disso, mas a gente tem a ideia de formar pessoas que tem um grande dado ali, que você tem 0,3% de pessoas presas no país e 0,29% das pessoas aplicando em bolsa de valores. Ou seja, hoje em dia no Brasil você tem mais gente, população carcerária, do que população aplicando em bolsa, tá? Eu acho muito por causa desses cursos que isso é muito ruim pro mercado. Vem aqui ganhar dinheiro, não sei o que lá e tal, a pessoa vai lá e perde dinheiro. Tem um dado ali que eu acho que 95, 96% das pessoas que vão para a bolsa perdem dinheiro. Ou seja, as pessoas não estão indo preparadas. Acho que o curso pode ser um bom preparo, mas um curso bom. Não querendo vender o meu peixe aqui, mas assim, tem muita gente que vende sonho, aí tu vai lá, tu perdeu dinheiro no curso, você perdeu dinheiro na bolsa e você não vai querer mais olhar a bolsa. E aí você não vai ter uma comunidade, uma sociedade que nos Estados Unidos é um pouco mais avançada em termos de bolsa, com 60%, 65% das pessoas aplicando em bolsa de valores, não necessariamente para viver disso. Às vezes você faz uma renda extra, você vende pão, tem uma aluna inclusive que ela vende pão e tudo mais, e ela tem uma renda extra, ganha lá seus 2, 3 mil todo mês com a técnica que eu ensinei. Bem, perda em bolsa de valores eu tenho todo dia. Assim, quem fala que não perde em bolsa é o grande pescador, né? O grande publicitário talvez, não sei. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, perda é normal você ganhar e perder. A questão, para você funcionar em bolsa de valores, você tem que ganhar mais do que perde. Tá? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante que é do tipo, eu já perdi a Rússia na bolsa, mas já ganhei os Estados Unidos, tá? Do tipo, a ideia é mais ou menos essa. Bem, eu tive uma grande perda que é meio famosa, que foi quando eu perdi mais dinheiro, tá? Mas não me abalou muito, que foi quando eu perdi 134 mil num dia, tá? Foi 30 de maio de 2015. Eu estava operando uma técnica que eu uso até hoje, de final de mês, eu estava mega alavancado. Eu não tenho 10 milhões, mas eu estava operando 10 milhões. Se você pensar, então eu perdi 1,3. Se você estivesse operando 10 mil reais, você ia perder 130 reais. Se você estivesse operando 1 milhão de reais, você ia perder 13 mil. Tá? Ou seja, percentualmente não foi uma grande perda. Tá? Nesse sistema de final de mês eu tenho um stress test validado em 2%. O que significa isso? Se eu estou colocando 10 milhões na mesa, então eu sei que eu poderia perder até 200. Tá? Foi a maior perda financeira, não foi percentual, mas foi a maior perda financeira da minha vida. E por acaso, curiosamente, foi o ano que eu mais... tirando agora 2018, tirando agora 2018, 2015, que foi quando aconteceu isso, tinha sido o ano que eu tinha feito mais dinheiro na vida, tá? Em bolsa. 2018 passou. Mas...
Enfim, acho que faz parte, tá? E é engraçado isso, porque tiveram outras perdas que doeram muito mais. Eu me lembro uma vez que eu não tinha muita técnica, ficava querendo fazer preço médio foi até em submarino. Não lembro muito bem a data, deve ter sido 2012, 2000, não sei exatamente. E eu perdi 30 mil reais. Mas pode ter certeza que esses 30 mil reais doeram muito mais, até porque 30 mil reais naquela época eu devia ter um capital de 160 mil, tá? Alguma coisa assim, 150 mil. Então eu tô falando que eu perdi 20% de todo o dinheiro que eu tinha num trade que demorou 2 semanas, entendeu? É difícil agora mensurar, lembrar exatamente, assim, é uma coisa assim, tem perda, você perde toda hora, acho que o que depende mais é da tua cabeça, do tipo, os 134 mil não me doeu muito. É memorável porque foi o dia que eu mais perdi dinheiro, eu fiquei brincando que eu perdi uma BMW no dia, era o preço de uma BMW de fato. E só que naquela época eu tradeava muito grande, tipo, eu colocava 5, 6 milhões por dia. No dia seguinte eu ganhei 20 mil, no outro dia eu até brincava, tipo, perdi a BMW, no dia seguinte eu já recuperei a roda. Aí no outro dia eu recuperei, sei lá, o capô, entendeu? Em um mês eu consegui recuperar esse valor. Hoje em dia eu não trabalho tão alavancado assim, trabalho alavancado ainda, mas não, assim, acho que não tem porquê eu ficar trabalhando alavancado com 10 milhões de reais, por exemplo. Acho que eu quero uma vida mais tranquila e tudo mais. Mas não foi a que mais me doeu, isso é importante. A que mais me doeu talvez tenha sido o Varig, lá do início, que eu comecei com 30 mil reais, 35 mil reais, não, que eu comecei com 30 mil reais na bolsa, faço 100 mil sem saber nada, tem uma especulação de Varig, que eu compro tudo e alavanquei 2 vezes, ainda bem que naquela época era só 2 vezes que eu podia alavancar, e aí saiu a notícia que a Varig iria à falência porque a GE não teria aprovado o plano de recuperação judicial. Acabou que depois aprovou, mas aí depois já era tarde demais. Eu tinha comprado a 4, vendia a 2,70, tá? Vendia a 2,70, perdi 40 mil no dia. Imagina para quem tem 100 mil, perder 40 mil, 50 mil no dia, e ainda fui mais besteira. Eu sei que eu volto para o Rio de Janeiro com 35 mil. Ou seja, 30 mil viraram 100, e quando eu volto para o Rio, voltei com 35 mil. Que sorte que eu não perdi tudo. E aí que eu começo a estudar. E foi aí que eu comecei a estudar. Eu me lembro muito bem, esse dia doeu tanto que eu ligo pra agência, eu tava na Sunset. E foi uma porcaria que me passaram um link da Sunset na época, alguém de bolsa, que eu fiquei vendo o perigo era os credores, os trabalhadores não aprovarem. E ao vivo, os trabalhadores lá pelo terra, né? E aprova. Eu falei, pô, vai ser feita essa venda. E aí com a alavanco à noite, e aí teve problema com a GE, que era uma das credoras, que era outro grupo de credor, que ninguém imaginava que pudesse negar. Dia seguinte eu ligo lá pro diretor de criação da Sunset, tipo, mas eu tô passando mal, e tudo mais. Eu me lembro, claro, eles estavam fazendo uma campanha de Veja à noite, no dia seguinte, pra revista Veja. No dia seguinte eu nem apareci na agência, eu falei que tinha médico, eu falei, meti uma dessas. E aí de novo, a coisa me levando de novo aquele mindset, putz, não é mais pra eu estar em agência, sabe, tu fica mal, tu perde um dinheiro, não perde 40 pau e tu liga pra agência falando que tá no médico, que tá passando mal, não tava era nada, e sei lá, acho que fui pra agência à noite, nem sei se apareci na agência nesse dia. Chiquinho que eu diga, que era o diretor de criação lá, a Eda, que era minha assistente hoje em dia, coordenadora lá na Sunset, enfim, é engraçado essa mistura de publicidade com bolsa, mas enfim, essa foi uma grande perda também, essa perda doeu muito, ou seja, perdas que doeram muito, a do submarino lá de 30 mil, que eu lembro. Eu já não tenho a memória muito boa. Se eu lembro, é porque marcou. Então essa de 30 mil do submarino marcou. Essa também da Varig ali, que eu perdi 40 pau. 40% do seu dinheiro. Imagina, você tem 1 milhão, você perde 400 mil. Você tem 10 mil, você perde 4 mil. Acho que aí talvez o mindset seja pensar no percentual. A de 134 mil não me abalou muito. É óbvio, ninguém gosta de perder 134 mil no dia. Mas era um ano tão ganhador que mesmo perdendo 134 mil ainda tava super tranquilo. Tá? Acho que eu lembro agora de cabeça são essas aí. Pode ir? Então, os robôs, o pessoal fica... uma coisa lúdica também, né? Tipo, engraçado, bolsa pra mim foi tão lúdico como... São 2 mundos lúdicos, bolsa de valores e publicidade. Entrei na publicidade, que me parece um mundo muito lúdico, e bolsa também, né? Pessoal, você pode ver quando... Isso é uma coisa engraçada. Para um publicitário falando sobre publicidade, pelo menos antigamente, fazia rodinha em volta dele, do criativo. Falando sobre criação, não sei o que e tudo mais. Vem alguém falando sobre bolsa, até pouco tempo atrás a galera faz rodinha também, se começa a falar sobre o mundo de bolsa de valores e tudo mais. E aí, mais lúdico ainda, o mundo do robô. Você pode trabalhar, você pode dormir e ganhar dinheiro. Bem, os robôs que eu tenho não são nada mais do que automáticos.
automações, tá, do que eu já criei. Ou seja, não tem inteligência artificial, ele não vai fazer a coisa só, ele não vai pensar por você, tá? E para mim adiantou muito, porque acho que um dos grandes problemas que você tem para um trader, que é o que acontece, o Elder fala isso, Alexander Elder, que é como que é mesmo, um psiquiatra russo que ganhou muito dinheiro na bolsa, tá? É que a psicologia, você se atrapalha muito o seu mindset, você se atrapalha muito com a emoção. Um bom trader, você olha pra cara dele e você não faz ideia se ele tá ganhando ou perdendo dinheiro. Até hoje, se tu olhar pra minha cara, tu vai saber se eu tô perdendo ou ganhando dinheiro. Porque eu vou estar pau da vida, ou vou estar mega feliz, falando, ou seja, isso não é bom. Tá? O que acontecia com isso? Eu tinha uma estratégia já, uma receita de bolo. No caso de automação, você tem que ter uma receita de bolo, senão você não consegue nem programar esse negócio. Eu tinha uma receita de bolo, tá, onde o robô tinha que comprar tal hora, tal hora, tal hora e vender tal hora. Aí tu liga a televisão, você vai, mas tá tendo um problema na Casa Branca. Ou não sei o que lá, hoje o Wesley aconteceu não sei o que lá, tá tendo circuit breaker. Aí você, ser humano, você chega lá e fala, não vou fazer esse treino. A receita de bolo manda você fazer. Aí você vai lá e não faz. Aí chega no final do dia era pra você ganhar dinheiro. Tá? Ou seja, isso é um dilema, é uma briga do emocional com o racional, digamos assim, tá? Que é muito problemático. E aí, na época, ainda não existia sistemas para você fazer algoritmos e tudo mais. Eu pensei seriamente, eu chegava a abrir o home broker sem olhar o índice Bovespa, sem olhar nada, sem olhar notícia e tudo mais, só para boletar as ordens. Ou seja, eu comecei a me sentir um macaco, porque de fato era uma coisa que eu não tinha que pensar mais. Depois você consegue chegar nesse nível de você criar uma receita de bolo, tá? Enfim, aí pensei, putz, vou contratar um estagiário, porque no dia do Joesley ali meu robô teria ganhado dinheiro. Eu não operei naquele dia. Eu tenho certeza que se eu fosse pessoalmente operar, não teria ganhado dinheiro, porque eu ia ficar com medo. Eu ia olhar notícias, circuit breaker, não sei o que lá, e falar não, e acabou que o mercado começou lá embaixo e terminou lá em cima, tá? Então acho que os robôs são bons porque você não precisa, você tira o emocional do negócio. Eu acho o robô muito interessante por causa disso. Eu já tive em torno de 8 robôs, tá? Já morreram 6 mais ou menos, tá? E o que eu acho são padrões. Eu vejo padrões que não. Espero que eles durem a vida inteira, mas infelizmente alguns não duram. Tem um aí que está durando a vida toda por enquanto. E isso é uma coisa que aconteceu interessante. Teve um fato interessante no UFRJ. Eu fui convidado a dar uma palestra na COP, lá no Centro de Tecnologia da UFRJ, tá? E me perguntaram o seguinte, sobre os algoritmos. Eu falei que tinha 2 algoritmos funcionando e tudo mais. Eu falei, mas são padrões e tal. Eu falei, Samba, mas como é que faz para descobrir isso? Vou ter que pegar 1 ano, 2 anos. Eu falei, você tem que ficar um tempo de tela, tem que ficar um tempo na frente da tela, fazendo teste para descobrir um padrão que pode se perder. E aí a pessoa me fala, pô, mas pode se perder? Então ficar 1 ano da minha vida tentando descobrir alguma coisa que daqui a pouco pode não funcionar? Aí eu abri o jogo para ele, falei pra você que tinha 2 algoritmos, eu nem tenho 2 algoritmos, eu tenho um só, de final de mês. Esse outro, que era day trade, ele parou de funcionar tem 1 mês. E aí o cara ficou, pô, mas aí então menos ainda, não vou quebrar minha cabeça pensando nisso. E aí eu falei pra ele, pois esse que morreu mês passado, ele durou 10 meses, tá? E ele me deu 800 mil reais. E aí a pergunta que eu faço pra ele, que eu achei ótima, foi tipo, foi espontâneo, tá? Mas hoje em dia eu adoro muito esse exemplo. Foi tipo, quantos desses robôs você precisa? Não importa se ele perde o padrão. Se você faz 3 robôs que te dão 800 mil reais, 2, sei lá, depende do seu estilo de vida e tudo mais, você não precisa de mais nada. Que tivesse perdido o padrão antes, que tivesse perdido o padrão em 1 mês, se eu tivesse feito 800 mil em 1 mês, era melhor ainda. Assim, claro, eu colocava muito dinheiro nesse robô e tudo mais, mas eu estou querendo falar, eu não tenho problema nenhum dos robôs morrerem. É normal eles morrerem, os padrões não sustentam a vida inteira, tá? Gostaria, que se ele sustentasse a vida inteira, eu não precisava nem pensar mais em outros robôs. Eu fico aqui pensando em outras técnicas, obviamente. Mas enfim, o robô é uma coisa muito legal, porque tira emoção, fica uma coisa mais racional, você só tem que fazer teste e tudo mais, mas de novo, o meu robô, ele nada mais é do que um estagiário. Se tivesse contratado um estagiário para colocar ordem assim, assim, assado, fazer isso, isso e isso, tá? O meu não é uma inteligência artificial. Eu acho que em breve vocês vão ter robôs aí na bolsa com inteligência artificial, sei lá. Na bolsa dos Estados Unidos já dizem que mais de 50% do volume ali é feito através de robôs, tá? Isso pode ser um grande problema, tá? Você vai falar, tem robôs HFT. O que é HFT? High Frequency Technology. Ele é muito rápido. O meu robô não precisa de... Claro, não pode demorar 1 hora para mandar ordem, mas se eu mandei 10 horas, se ele mandar 10 e 1, ou se ele demorar 2 minutos, para minha técnica, para as que eu desenvolvi, não vai fazer diferença. Tá, mas agora já estou estudando algumas coisas que realmente vou precisar de velocidade. Ainda não vai ser inteligente, mas ele vai precisar de velocidade e tudo mais.
Enfim, eu acho que para a bolsa vai acabar sendo o futuro. Mas cuidado, você acha que só robô vai dar certo na bolsa? Não. Ah, mas eu quero ter uma modinha aí na bolsa também, quero ter um robô, tem gente vendendo robô. Meu, pra mim não faz sentido, tá? Eu acho que você tem que descobrir a sua técnica, aprimorar ela, vai lá, vai lá, vai lá. Na hora que você chegar numa receita de bolo, aí você automatiza. 2.000, 3.000 reais você consegue alguém para programar esse robozinho para você. Mas eu sou a favor de você criar a sua coisa para depois você automatizar. Não pegar uma coisa pronta de alguém, que o que tem aí, tem um robô que dá 100% de lucro, tem outro que dá 50%. Você vê um monte de gente quebrando na bolsa, acreditando nesses robôs. O cara não aprende bolsa de valores, não aprende nada, achando que vai ter uma solução fácil. Solução fácil não existe em lugar nenhum. Nem em agência de publicidade, nem em bolsa de valores, nem... Se você souber de alguma solução fácil, me dá que eu tô querendo aqui. Acho que é isso aí. Bem, construir 1 milhão foi árduo, assim, tipo... Porque assim, acho que um dos grandes problemas aí que você tem, até de mindset, é você abandonar um emprego, que eu tinha um emprego tranquilo em publicidade. Tranquilo que eu digo, não tranquilo, mas não ganhava nada mal, ganhava bem. Para os valores daquela época, assim, que hoje em dia seriam outros valores, mas assim, ganhava bem. Mas eu não sei se teria chegado onde eu cheguei, de comprar... poder quitar um apartamento rápido sem ser financiando 30 anos, enfim, ter a liberdade, vou saber, eu mostro dessa liberdade também, tipo, aparece, por que eu já viajei tanto? Se olha ali no Melhores Destinos, algum site de promoção, aparece lá 2.000 reais e de volta pro Japão, ó, tô dentro. Se tu tá na agência, tu não consegue, tu tem que pedir pro RH, esquece, tu vai comprar essa passagem por 5.000. Mas enfim, falando aqui de 1 milhão, a construção começou lá no Rio mesmo, quando eu volto, assim, a perda que eu falei lá de Varig foi sensacional, porque eu fico com 35 mil, estava na casa dos meus pais. A parte boa, não precisava gastar muito dinheiro, porque na hora que eu estou na casa do meu pai, não preciso pagar aluguel nem nada, que nem eu pagava em São Paulo. E só que lá no Rio eu começo a fazer, foi isso, eu volto pro Rio assim, e foi o que eu falei, no Rio eu já fiz 4, 5 vezes que ganhava em agência. Ou seja, já fiz um bolinho ali. E fui continuando, sem muita técnica. Assim, eu fui aprendendo... empiricamente, tipo, fui lá testando, e isso dá errado, isso dá certo, isso dá errado, isso dá certo, isso dá errado. A melhor forma de aprender bolsa, eu acho que ainda é... Hoje tem gente que tem mais cursos e tudo mais, naquela época não tinha. Naquela época você tinha meia dúzia de livros, alguns fóruns, e acho que a melhor forma de você aprender é realmente testando. Compra, vai, não quer colocar muito dinheiro, faz até sentido. E, enfim, primeiro ano eu já fiz 5, 6 vezes que eu fiz em agência, que aí eu falei, não volto mais pra agência, vou focar nisso. E aí ficava focando. E aí alavancava, não alavancava, começava a achar um padrão, conseguia ganhar mais dinheiro. Isso foi 2006 que eu volto pro Rio, 2007 eu fiz um dinheiro, 2008, quando a bolsa caiu, acho que 2008 a bolsa caiu 40%, e eu fiz 50% de lucro. Ou seja, isso é porque eu não sou buy and hold. Buy and hold é quem fica segurando a aliação e tudo mais. Mas entra o dinheiro todo mesmo na tua conta. Então isso também é uma coisa interessante de se falar. Do tipo, na hora que você vive só de bolsa, que foi o que eu... A vantagem que eu tinha ali era ter um pai e uma mãe. Minha mãe acabou falecendo em 2008, mas enfim, eu tinha um pai e uma mãe que, bem ou mal, eu tinha um teto. Eu não precisava me preocupar, tipo, putz, eu tenho que trabalhar naquela... Eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que pagar o meu aluguel. Isso eu digo que é uma grande vantagem para quem está pensando em abandonar emprego e tudo mais hoje em dia. Hoje em dia eu não teria essa canja. Hoje em dia isso é mais complicado. Que aí você vai ficar com aquela pressão, é um pouco complicado. E foi isso, aí 2007 fiz dinheiro, 2008 fiz dinheiro, foi 50% a mais do meu capital, não sei, já devia estar com 200 mil, 300 mil, então deve ter ido para 450, deve ter ido para alguma coisa em torno disso. Tá? 2009 também, 2009 eu me lembro exatamente quanto eu fiz, que eu fiz 200 mil reais mais ou menos no ano de 2009. 2010 foi o meu pior ano. Não teve um ano que eu perdi, mas a questão toda é a seguinte: 2010 eu fiz 12 mil reais. Imagina se eu precisasse desse lucro para... Tinha outros lucros ali, quando eu fui diretor de criação lá em Natal e tudo mais, eu fiz uma boladinha ali que eu usava para gastar e tal. Você tem que ter um pé de meia, seja até mesmo de bolsa, tá? Mas assim, com 1.000 reais por mês eu não conseguia viver. 2010 eu fiz 1.000 reais não por mês exatamente, mas fiz 12 mil, eu calculo ganho por ano. E aí 2011 eu fiz acho que mais uns 200, 2012 alguma coisa do tipo, e aí eu olhei pra trás. Lá em 2012 eu olho pra trás, aí eu começo a ver que tipo 2009 eu dobrei meu capital, 2009 tinha 200 mil, e eu fiz 200 mil em 2009, me lembro, foi isso. Tá?
E aí eu comecei a ver meus ganhos, aí eu vi que, pô, 2009 eu bati 200 mil, 2010 não, mas 2011 também, 2012 também. E aí eu coloquei como meta, é uma meta que eu tenho até hoje, percentualmente, é óbvio que é um percentual bem menor do que antigamente, eu tenho uma meta até hoje de 200 mil ano. Essa é a minha meta de, pensando nos 17 mil mês, alguma coisa aí. Virou a minha meta, mas não foi pensado de início. De início, em 2009, não tinha como saber que, vou ter uma meta. Em 2009 aconteceu, consegui fazer 100%. 2010 não foi. 2011, 2012 consegui. E aí, desde então, eu coloquei essa meta na cabeça e tenho batido. Tem ano que 2015 foi um dos anos que foi extremamente maior. 2018 também foi uma coisa muito boa. Mas foi isso. Agora, quando completou 1 milhão, fizemos as contas, então 2009 eu dobrei, então 400. 2010, 12. 2011, eu não lembro, deve ter sido 200 e alguma coisa. Deve ter sido lá para 2000. Só que eu gasto esse dinheiro também, né? A minha vida depende desse dinheiro. O pessoal acha que eu tenho 5 milhões na conta, eu não tenho 5 milhões na conta, não. Tá? Eu comprei apartamento, viagem, não sei o que lá e tal, vai sequestrar outra pessoa aí. Porque a pessoa acha, não, que depois daquela entrevista que foi sensacionalista pra caramba, eu não tenho aquele dinheiro. Até fiz um dinheiro em bolsa, mas você gasta esse dinheiro. Ele deve ter batido 1 milhão mesmo na conta. Assim, feito 1 milhão, eu devo ter feito talvez 2012, 2013, mas 1 milhão em conta, pô, vou falar que foi recente. Deve ter sido 2016, 2017, alguma coisa por aí. Muita gente acha que o negócio foi rápido assim, viu aquela entrevista sensacionalista do Infomoney lá. Não, foram 12 anos aí ralando, 12 anos ralando e tudo mais. Só vocês colocarem na tua cabeça, tipo... Mas, enfim, não posso reclamar. Eu acho que eu não conseguiria ter tido os resultados em publicidade. Financeiros, tá? Claro que você tem outros resultados. Não dá pra comparar uma coisa com a outra. É uma vida solitária. Em agência, quando você ganha um prêmio, você tem happy hour, você fala com as pessoas e tal. Em bolsa, o negócio ainda... Você ganha dinheiro e, tipo... Putz, às vezes você tá sozinho em casa, você não tem nem com quem você falar sobre os ganhos. Tá? Mas é mais ou menos essa construção de 1 milhão. Ganhar 1 milhão talvez tenha sido 2013, 2012. Ter 1 milhão em conta demorou pra cacete. Demorou pra caramba. Foi isso. Bem, os bancos do Brasil batem recordes de lucro todos os semestres, trimestres aí, né? Claro, a gente tem um país com uma taxa de juros absurda, onde chegou a bater 14% ao ano a taxa Selic. Você imagina que um banco, se você tem o governo te prestando, o governo seria o melhor credor do mundo, no seu país, obviamente. Então, se tem um governo oferecendo 14%, o banco não vai te oferecer dinheiro por menos disso, porque ele empresta para o governo a 14%. Então, o banco uma taxa de juros de 14%, o banco vai te prestar dinheiro a 30%, 40% ao ano. Tá? Isso, se não mais. Bem, acho que a gente tem uma cultura muito de banco, de assim, analógica ainda, mas o meu gerente, o meu gerente indica, não sei o que lá, eles viraram grandes vendedores, esse que é o problema, tipo, o cara tem que performar resultado, tem que vender plano de previdência, que não costuma ser bom, tá? Mas enfim, mas você abate previdência, não sei o que lá e tal, mais faz sentido você colocar dinheiro numa renda fixa, tá? Em corretora que vai render mais. Tá, mas enfim, aí eles ficam te vendendo umas coisas e tipo, mas e quando você vai para uma corretora, para o mercado de investimento, o que o gerente fala? Não, vai falir, vai quebrar, não sei o que e tudo mais, como se o banco fosse extremamente seguro. Tá? Você ainda tem uma geração antiga que acredita muito em banco. Eu acho que agora com o aparecimento das fintechs, enfim, com a mudança de legislação, você tem vários bancos digitais, tá? E a não cobrança de taxa, tá? A gente vai ter um grande problema aí. Já se vê o grande problema com o Itaú e XP. Tá? A XP era um grande problema para o Itaú. O Itaú bloqueava transferências para a XP, aí dava erro, tinha que ir lá voltar, não sei o que lá e tal. Como é que o Itaú resolveu isso? Comprou metade da XP por 6 bilhões de reais. Tá? Metade não, 49,9%. O Itaú foi lá e comprou, mas a XP não é do Itaú. Olha, fato é isso, a XP ainda tem 50% mais uma ação pelo menos. Tá? Tem uma ideia do Itaú ter 70% da XP, só que o CAD bloqueou, não sabe como é que vai acontecer isso.
Ou seja, a mesma coisa está acontecendo com os bancos digitais. Você tem hoje o Banco Inter, você tem o próprio Banco Modal, tá? O banco digital da Modal, são de graça. Você não gasta nada. Eu abri a conta do Ganhando da Vida Doidado limitada, eu procurei os grandes bancos. Quem são os grandes? E sem contar que também é uma patotinha. Quem são os grandes bancos hoje? Você tem poucos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e tal. Você conta nos dedos. A outra que tinha, que era o Citibank, acabou as operações. Ou seja, banco de varejo tem 5, não me lembro de outro. Posso estar... ou seja, você já tem poucas opções ali nesse negócio. E o que aí procurar neles, quanto é que era para abrir a conta? R$80 para quê? Para não ter nada. R$80 só para você abrir uma conta de CNPJ. Já não faz sentido abrir lá no Banco Inter, que era de graça. Tá? E aí o gerente ainda tenta te convencer, mas ele não tem nem argumento. Se você for bem informado, ele não tem nem argumento para te convencer. Eu acho que você vai ter um problema. Aí você vai, passando 10, 15 anos, aí talvez nem isso, você vai ter um problema que, tipo assim, a galera nova já não está mais preocupada em ter conta ali no banco. Já está preocupada em ter uma conta no banco, sim, mas no banco digital. Tá? E aí o pessoal fala, mas será que eles não estão vendo isso? E tal? É óbvio que eles estão vendo isso, todos os bancos estão vendo isso. Mas por que eles não fazem nada? Na minha cabeça, eu acho que eles não fazem nada porque na minha cabeça ainda é mais barato. Quando você tiver uma coisa dessa crescendo muito, chega o Bradesco e compra um Nubank, ou compra uma participação que seja do Banco Inter, ou do BMG, que também está querendo ser digital. Eu não sei exatamente qual que é a ideia dos bancos, mas de fato, que eles estão ali no mundo quadradinho, eles estão. E é sempre uma pegadinha. O que me deixa muito chato essa bancarização e essas pegadinhas de banco. Do tipo, vamos falar lá do Itaú, por exemplo, o Icon, tá? A gente tem o Icon e tal, que é gratuito, não sei o que e tal, te dá tantas folhas de cheque gratuitamente, te dá tanto gratuitamente. Eles não criaram nada, isso aí é legislação do Banco Central. Qualquer banco no Brasil você pode abrir conta de serviços essenciais, isso é lei do Banco Central. Qualquer banco no Brasil você pode abrir conta em qualquer banco do Brasil e ele é obrigado a te dar os serviços essenciais de graça, que é qualquer transferência online, não sei o que lá de graça, acho que 2 extratos e 8 folhas de cheque por mês sem ter custo. Ele nem pode te cobrar por isso. Isso se chama, na legislação, se chama conta de serviços essenciais. Aí o pessoal coloca uma roupagem. Falei, assim, fui esperto Itaú que fez um marketing em cima disso, mas nada mais é do que uma coisa que ele já é obrigado a fazer. Tá? Do que eu vejo ruim de banco é isso. Eles ficam querendo empurrar uns produtos que, enfim, estranhos. Virou um negócio de vendas, onde o gerente, quem aqui nunca ouviu, é tão escancarada a coisa, que não é tipo, não sei o que lá e tal. Todo mundo aqui já recebeu uma ligação da gerente falando, aplica nisso aqui para mim, porque eu tenho que bater a minha meta. O gerente não esconde isso. O gerente fala, assim, isso é um absurdo. Ele fala pra você que ele tem que bater meta. Assim, é tão escancarado que ele liga pra você e fala, eu tenho que bater a minha meta. Então ele tá lá pra ficar vendendo, entuchando, e é óbvio que o banco ganha dinheiro com isso. E é óbvio que isso não pode ser muito bom pro cliente, tá? Enfim, eu acho que tem um grande problema aí. Tá? E é óbvio que são os produtos de banco. Cartão de crédito, seguradora, você tem vários seguros muito mais interessantes do que seguro em banco. Tá? Enfim, é sempre uma pegadinha. E eu acho que assim, a revolução aí dos bancos digitais, pelo menos, já tem menos... É óbvio que o banco digital também não é instituição de caridade, mas eu acho que é uma coisa mais justa, enfim, com taxas melhores e tudo mais, e você acaba indo para uma corretora. Hoje o banco da Modal lá, o banco digital, a ideia do banco é ser o banco do investidor. No futuro você poder vender uma Petrobras agora, que você só receberia em 3 dias esse negócio, ela te financia 3 dias de graça. Não sei se isso vai acontecer de verdade. Mas olha só que interessante, preciso comprar um café agora, um cafezinho. Você vende Petrobras, você vai no banco 24 horas e tira o dinheiro. Só que aí também o que acontece com isso? Você acaba com uma estrutura de humanos. Eu acho que o humano é igual a custo. A gente está falando de desemprego, não sei o que lá e tal. Mas assim, isso que hoje você não vai ter o banco da Modal a cada esquina que nem o Itaú. Você não vai ter o banco Inter a cada esquina. É você e o caixa 24 horas, é tudo automático. Tá? Eu acho que assim, bancos no Brasil, questões bancárias de fraude e tudo mais, parece uma das maiores evoluções de tanta fraude que acontece. O que foi feito no Brasil em relação ao mundo é referência em banco. Tá? Mas por outro lado, é isso. Você querer pegar um pessoal que não investe, de novo, 0,30% por cento da população presa e 0,29% na bolsa. A gente não tem o hábito de investir, então ainda tem muita gente aí em banco, tem muita gente na poupança, tem não sei quantos bilhões em poupança, ouvi falar, acho que mais de 20, 30 bilhões na poupança, se não me engano. Tipo, não faz sentido, qualquer renda fixa do título do governo paga mais do que a poupança hoje em dia. Então você começa a ver como o pessoal ainda não está, a cultura de investimento no Brasil ainda não está forte. E aí quem se aproveita disso? Banco.
obviamente. Acho que é isso. Bem, vou fazer uma análise aqui do Tio Patinhas, que pra mim é um campeão no final das contas, né? Eu sou muito Tio Patinhas, hoje estou deixando de ser um pouco. Tipo, a primeira moeda, de não gastar, eu sou muito mão fechada, eu era pelo menos. O pessoal falava que eu podia passar num mar com um sorrisão na mão, que ele voltava sequinho depois do outro lado. E é verdade, assim, eu não sei se isso tem uma grande história, né, não sei se é uma lenda ou não, porque tá rolando na internet agora, do Bill Gates, né, que dizem que o Bill Gates vai no restaurante e aí na hora de dar gorjeta deu, sei lá, 2, 3 dólares de gorjeta, 5 dólares de gorjeta. E aí a filha dele vai no restaurante e aí a filha dele dá 100 dólares de gorjeta. E aí perguntam para a filha dele, fala, pô, não. E aí chegam pros dois e falam, pô, mas você deu 100 dólares de gorjeta? Ela fala, sim, eu sou a filha do homem mais rico do mundo. E chegou pro Bill Gates e falou, porra, Bill Gates, a tua filha deu 100 dólares, você deu 5 dólares. Ele falou, pois é, eu sou filho de marceneiro. Enfim, eu acho que o Tio Patinhas tem um pouco disso, assim, do tipo, ele sabe o quanto foi difícil acumular dinheiro. E isso, sem dúvida, é uma coisa que eu trago para mim também. Eu tento não trazer tanto porque eu também não quero ser, acho que também é uma frase do Bill Gates ali, eu também não quero ser o homem mais rico do cemitério. Que adianta você morrer e levar todo o dinheiro pro caixão. E não ter aproveitado a vida no final das contas. Mas, de fato, quem batalhou e tudo mais, vejo por alguns amigos que já nasceram em berço de ouro, alguma coisa do tipo, não julgando, porque a pessoa às vezes nem tem culpa. Outros não, outros nasceram em berço de ouro e ralam até hoje. Outros não, outros realmente só gastam dinheiro. Eu não consigo ainda gastar dinheiro sem 10 centavos mais barato no leite ali, eu vou comprar o leite mais barato. Claro, se for a mesma marca e tudo mais, eu vou sempre procurar uma promoção, vou sempre procurar um cupom. Tem gente que fala que eu sou o rei dos cupons. E eu acho que isso tem muito a ver com o Tio Patinhas. Do tipo, talvez a frase aí não é nem ser pão duro. Antigamente eu era pão duro mesmo, hoje em dia acho que nem sou tanto. Mas talvez gastar com consciência. Tá? Hoje em dia você tem tantas formas de gastar dinheiro, tá? Você tem tanta promoção sei lá, Rappi, Uber Eats, esse negócio e tudo mais, promoção que você pega um hambúrguer e ganha outro. Eu ainda sou desses. Às vezes me privo por alguma coisa, às vezes eu me privo, não, acho que isso realmente está caro. Poderia pagar, poderia comprar 1000 daquele negócio, mas não, tá caro, não vou comprar. Tem uma clássica com meu sócio uma vez que a gente foi comprar um sundae e acho que o sundae estava 6 reais no McDonald's. Eu falei, mas eu não pago 6 reais nem a pau no sundae, porque eu sei que tem promoção e tudo mais que chega a 3,50 lá no Burger King, sabe? É claro, você quer muito aquele negócio, eu vou pagar 6 reais, mas assim, eu sei que 6 reais dá para comprar quase que meio litro de leite, quase, sei lá, dá pra comprar um potinho de sorvete, dependendo como for. A mesma coisa, eu fico brincando com um amigo meu de publicidade, Fabinho, ó, conhecendo a Publicis e tal. A gente teve numa padaria aqui do lado, que ele falou, vamos na padaria e tal. Eu falei, não, cara, vamos comer lá em casa. Não, vamos na padaria do lado da tua casa, que é maravilhosa. Então eu falei, cara, não é, tipo, eu comi um pão na chapa mais um Toddy, são 14 reais. Pra mim, 14 reais, você compra um pote de Toddy, 1 litro de leite e você ainda compra o pão, sabe? Assim, realmente, eu vivo num lugar, não é o lugar mais caro de São Paulo, mas também, dependendo do lugar que você fala, eu falo que é assalto à mão armada. Ou seja, eu ainda eu dou valor ao meu dinheiro. E eu vejo que muita gente não dá. E muita gente que não tem dinheiro não dá valor. Isso é muito engraçado. Muita gente que, tipo, às vezes quer esbanjar. Não, porque tem que usar um negócio de marca. Teve uma vez um amigo meu que tava querendo... Acho que ele tem um relógio da Bulgari. E aí ele tem um Bulgari lá no JK Iguatemi. E ele, não, mas eu não vou porque eu não vou vestido assim. Eu falei, como assim? Você tem que se vestir pra ir no shopping? Sabe, tipo, eu acho que tem algumas coisas aí que, tipo, no Brasil ainda tem muito isso, das pessoas quererem passar uma imagem. Eu mesmo não tenho carro. Eu não tenho carro por 2 motivos. Não tem necessidade com a tecnologia, não tem necessidade em São Paulo. Tá? Tipo, você tem Uber a todo momento, você tem Uber Pool. Mas você pega o Pool? Óbvio que eu pego o Uber Pool. Tipo, o negócio é 15 reais, o Uber Pool é 5. Só a diferença é que eu tenho que dar até a esquina. E o pessoal fala, pô, mas você tem dinheiro. A questão não é essa, que não me custa nada, não é pior. Não é que eu vou entrar num ônibus lotado e tudo. Aí tem umas economias, tipo, se for pra entrar num ônibus, eu ando de ônibus também,
Mas se for para entrar no ônibus lotado, 7 da manhã, aí eu pago mais no Uber, por, sei lá, de metrô, sei lá como é que eu vou. A questão não é essa economia, eu falo que é uma economia porca, não é para ser uma economia porca também, né? Mas se eu tenho o Uber ali a R$ 5 e o pool que vai me deixar na esquina, o outro vai me deixar na porta, se eu não tiver problema de tempo, vai ser o pool. Pegar ônibus, cansei de pegar ônibus, melhor, e aqui em São Paulo ainda com a faixa preferencial lá de ônibus, você chega rapidinho onde você quer. Claro, pô, tô à noite, vou fazer baldeação de ônibus de noite e tal, tá, também não é esse o mindset. Aí beleza, não vou pegar um Uber e tudo mais. Mas eu acho que o Tio Patinhas é um pouco assim. Eu acho que o Tio Patinhas se parece muito comigo, sabe? Do tipo, tentar chegar no equilíbrio. Se eu quisesse, eu podia pegar um helicóptero todo dia para algum lugar. Não brincando, obviamente não poderia, mas a questão não é essa, sabe? Tipo, não faz sentido. Seria rasgar dinheiro. Graças a Deus, até hoje eu não rasgo dinheiro. Eu acho que o Tio Patinhas tem lá seus méritos. É um pouco ranzinho, talvez devesse abrir um pouco a mão, que nem eu tenho pensado hoje em dia. Hoje em dia eu já me deixo aproveitar um pouco mais as coisas, porque senão é isso. Senão você vai pro caixão também, que adianta o Tio Patinhas morrer cheio de moeda de ouro lá no negócio e não aproveitou a vida. A questão é não deixar de aproveitar a vida. E é isso. E se der para acumular dinheiro, melhor ainda. Bem, quem me ensinou a ler foi a minha mãe, de fato. Assim, não de fato, obviamente, eu aprendi a ler no colégio, mas a minha mãe, quando eu tinha 7, 8 anos, ela já levava... Eu me lembro, isso é uma coisa muito bizarra até, porque eu me lembro que uma vez ela me deu um livro de presente que chamava Partículas. Quem é que dá um livro para uma criança de 7, 8 anos que se chama Partículas? Falando o que é uma partícula, de fato. Tipo, assim, era uma coisa muito nerd, assim, não que eu seja um nerd, mas assim, eu mesmo falei... Oi? Tipo, mas minha mãe sempre me estimulou a ler. Hoje em dia eu não leio tanto livro em si, eu leio muita coisa de tela, que acaba sendo, enfim, eu tenho muita informação de tela, jornal, alguma coisa de jornal, uma parte, muita coisa mais focadas, né? Que é o que dizem que é a grande diferença da televisão pro jornal hoje em dia. A televisão você não tem filtro, você está exposto àquela tela o tempo inteiro, que basicamente isso acabou, mas você estava exposto a uma informação que às vezes você não queria consumir. E o que era o jornal? O jornal, eu não quero esporte. Você joga esporte fora, você fica com a economia. Eu quero moda. E aí você seleciona o que você quer ver, que é o que acontece na internet hoje em dia. Tipo, a internet, pensar nessa analogia, seria o jornal, tá, em forma de imagem. Você seleciona, você vai lá no YouTube o que você quer ver. Você não precisa ficar vendo coisa que você não está afim de ver, que era o problema da televisão. Enfim, seria uma coisa on demand. Mas enfim, eu aprendi a ler com a minha mãe, nessa loucura de dar o livro de Partículas. Depois acho que o segundo livro que ela me deu foi Pequeno Príncipe. E foi isso. E lá em casa tinha um ditado que era: a gente não tem dinheiro, não tem muito dinheiro, não sei o que lá e tal, mas se for para estudar, a gente vai dar um jeito. Do tipo, seja para ler, que se quer fazer uma Miami School lá fora, até cogitaram fazer, mesmo com dólar 4 e tal, mas realmente ficou muito pesado. Mas sempre assim, a gente dá um jeito, a gente fica endividado aqui, mas para educação você pode pedir que você vai ter. Brinquedo não, mas se for alguma coisa relacionada à educação, você tem. E eu não sei se foi por isso que eu acabei indo para o mundo de xadrez. Eu fui federado em xadrez uma época também. Enfim, foi bem interessante. Dava aula no meu colégio, aí não pagava mensalidade, enfim. Mas foi isso. Acho que quem me estimulou a ler, assim, a dar livros e tudo mais, nem foram tantos, mas foi a minha mãe desde pequena, que eu acho que não é normal. Eu não consigo imaginar, talvez até mesmo naquela época, um garoto de 7 anos, 8 anos, ganhar um livro da mãe. E eu já tinha ganhado pelo menos 2. Acho que foi isso.